Então, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a eficácia das aletas, beleza? Para tanto, ficou faltando uma hipótese de condição de contorno, beleza? Que era a condição de contorno da temperatura especificada. Então, como vocês já estão craque, né, eu acredito, então façam essa. A condição de contorno é simples. Vocês conhecem a temperatura na ponta, beleza? Então, fazendo isso, vocês vão chegar nessa expressão para distribuição de temperatura e nessa expressão para taxa de transferência de calor. Tranquilo? Aí, montando tudo na tabela, né, que essa tabela foi pega lá do Micropera, vocês vão ter o quê? A condição da convecção na ponta, ponta adiabática, temperatura especificada na ponta e a aleta infinitamente longa. Belezinha? Aí aqui eu vou ter a distribuição de temperatura para cada hipótese e aqui eu vou ter a taxa de transferência de calor para cada hipótese. Esse Mzão é uma definição que ele utilizou aqui, ó. Ele está dizendo que o Mzão é igual a raiz do HPK, a área da seção transversal, e o θB. Belezinha? Então, colhem isso na parede do quarto, do banheiro, que vocês vão ficar craque nisso daqui. Não precisa saber dessas equações da cabeça. Não precisa nem dizer isso, né? Mas é isso. Então vamos continuar. Então, né, agora eu quero falar um pouquinho sobre a eficácia de uma aleta. Então, a eficácia é definido como sendo a taxa de transferência de calor na aleta sobre a taxa de transferência de calor na base se não houver aleta. Como assim? Vamos imaginar que aqui eu tenho uma placa e aqui eu vou ter a base. Então, sem a aleta, eu vou calcular a taxa de transferência de calor. Agora, eu vou vir aqui e vou colocar uma aleta, beleza? Então, colocando uma aleta, eu vou calcular a taxa de transferência de calor na aleta. Como que eu calculo a taxa de transferência de calor na aleta? Bom, eu vejo qual é a hipótese que melhor representa essa aleta e calculo por meio das fórmulas que nós já mostramos, beleza? Aí, fazendo essa razão, eu vou ter a eficácia da aleta, que ela vai me dizer o quão bom é a aleta no aumento da taxa de transferência de calor. Porque, gente, o que a aleta serve, né? A aleta serve para aumentar a taxa de transferência de calor, né? Ou seja, eu tenho uma superfície que ela tem uma determinada taxa de transferência de calor quando atinge o regime permanente e tudo mais. Porém, eu não estou satisfeito com aquela taxa de transferência de calor. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar aletas àquela superfície de tal maneira que eu possa aumentar a taxa de transferência de calor para um determinado fim, como já foi dito, muito utilizado em computadores. Se, a depender do caso, tiver muito fluxo de dados, aquele negócio vai esquentar. Então você utiliza a aleta para liberar o máximo de energia em um menor tempo, né? Permitindo que a temperatura não se torne tão elevada, né? E acabe que não danifica a sua máquina. Então a aleta ela tem muita utilidade. No geral, o critério para se utilizar uma aleta é ter uma eficácia de pelo menos 2. Então, se a eficácia da aleta não for de pelo menos 2, geralmente nem se usa aleta, beleza? Então, no mínimo, uma eficácia 2 é um critério para poder se utilizar aletas, beleza? E vale falar o seguinte, bom, vamos dar uma olhada naquelas expressões novamente. Observe que nas expressões, por exemplo, da taxa de transferência de calor, em todas as hipóteses, a gente verifica o quê? Que em todas as hipóteses, o H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, ele está incluído, né? Então, em todas as hipóteses, nós temos o coeficiente de transferência de calor por convecção. E na definição da eficácia, nós também temos o coeficiente de transferência de calor por convecção, né? Só que esse coeficiente de convecção é sem a aleta. E esse coeficiente de convecção para cada equação é com a aleta. Então, no geral, rigorosamente falando, esses coeficientes de transferência de calor por convecção, eles são diferentes. Porque aqui eu não tenho aleta e aqui eu tenho aleta. E a própria presença da aleta vai alterar esse H, né? Porque o H depende da geometria do meio. Mas vamos considerar que esse H ele é o mesmo, beleza? Nós vamos considerar que esse H ele é o mesmo, de tal forma que nós possamos simplificar os nossos problemas, beleza? Apenas por uma questão didática. Aí vamos pegar então a hipótese da aleta infinitamente longa. Então vamos aqui nas equações. Aí eu tenho aqui a aleta infinitamente longa. A taxa de transferência de calor é dado por essa expressão. É o Mzão, né? Que é a raiz de HPKA que multiplica o θB. Então, substituindo, né, esse Q
para a aleta infinitamente longa e reorganizando os termos, verifiquem aí que a eficácia da aleta vai ser dada por raiz da minha condutividade térmica, que multiplica o perímetro, sobre o meu H e a minha área da seção transversal. E a partir desses dados, dessa equação pronta, nós podemos ver a influência das variáveis na eficácia da aleta. A princípio, nós vemos que quanto maior a condutividade térmica, maior é a eficácia. Ou seja, quanto melhor condutor for o material do qual a aleta é feita, melhor será a eficácia da aleta. E faz muito sentido, né? Porque quanto melhor condutor for o material, mais rápido o calor flui ao longo daquele meio material, né? E, portanto, maior vai ser a dissipação de energia, beleza? E de maneira contrária, a gente vê o quê? Que quanto maior a área transversal, isto é, quanto mais gordinha for sua aleta, menor é a eficácia. Ah, então deve ter subido uma lâmpadazinha na cabeça de vocês, né? Porque geralmente quando vocês imaginam aletas, você imagina um conjunto aletado, né? Vocês imaginam aquelas peças de computador com várias aletinhas juntas umas das outras, certo? Você tem um conjunto de aletas bem fininhas. Por quê? É mais vantajoso você ter várias aletas fininhas do que poucas aletas gordinhas, porque o aumento da área vai influenciar na eficácia. E, por exemplo, se for uma aleta cilíndrica, ela vai depender do diâmetro ao quadrado, né? Então, se você tem uma aleta gordinha, vai reduzir muito a eficácia, beleza? Tranquilo? Tá. E o H, né? O H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, ele também influencia. Você pode verificar que quanto menor for o seu H, melhor vai ser a eficácia. O que isso significa? Isso significa que utiliza-se aletas em escoamento de gases e não em escoamento de líquidos, né, que tem um coeficiente de transferência de calor por convecção maior. Então, galera, mesmo se vocês tiverem um meio que é parte líquido, parte fluido, né, é parte líquido, parte gasoso, geralmente a superfície aletada vai estar em volta da parte que tem o gás ou o seu vapor, entende? Beleza? Porque tem um H menor. Então, praticamente, se for para escoamento de líquidos, não se usa aletas. Geralmente se usa aletas quando é para um escoamento de gases, beleza? É isso. Dando continuidade. Então, o desempenho da aleta também pode ser determinado utilizando o conceito de resistência térmica. Então, a resistência térmica da aleta vai ser dado dessa maneira. Vai ser o θB, né, dividido pela taxa de transferência de calor da aleta. Beleza? Isso aqui, né, é a força motriz, a resistência, e isso daqui é o efeito, né? Isso aqui é o fluxo. Aí, na base, a gente sabe que na base é uma resistência de convecção, que é simplesmente o H, a área da base. De tal maneira que nós podemos escrever a eficácia da aleta em termos da resistência de convecção da base dividido pela resistência da aleta, né? Ou seja, nós definimos a eficácia da aleta como sendo a taxa de transferência de calor da aleta sobre a taxa de transferência de calor sem a aleta. Só que a resistência é o inverso. É a resistência da base dividido pela resistência da aleta. Beleza? Então, finalizamos essa parte de eficácia. Vamos agora falar um pouquinho sobre eficiência.